Caríssimos irmãos e irmãs, estamos nesta oitava de Natal, celebrando a festa dos santos inocentes, dos mártires, os santos inocentes. O contexto é o seguinte: os magos vêm à procura, guiados pela estrela, eles vêm à procura de um rei que haveria de nascer. Chegam, então, qual é o óbvio? Um rei se procura nos palácios. E os magos então vão ao palácio de Herodes perguntar onde está o rei que acaba de nascer. E Herodes se lembra das Escrituras, que é verdade. As Escrituras falam de um rei que vai nascer, um rei que deveria se sentar no trono de Davi, no qual Herodes estava sentado. Então isso fez com que Herodes tremesse interiormente, com medo de perder o seu trono. Então ele diz aos magos, indica onde o rei, segundo as Escrituras, onde o rei deveria nascer, e pede que os magos o avisem. Quando ele percebe que os reis vão e depois os reis não retornam, o que é então que ele faz para não perder o seu reino, para não perder a sua segurança, para não perder o seu conforto, para não perder os seus bens, para não perder as suas posses? Ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, que versículo 16, Mateus capítulo 2, versículo 16, quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso, mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos, para que ele não perdesse o seu poder e a sua segurança. Meus irmãos, quando nós ouvimos esse relato de tamanha crueldade, nós nos espantamos e pode nos vir à mente outras crianças que hoje em dia também são mortas, para que não se perca o seu conforto, a sua segurança, os seus bens, os seus sonhos. É verdade, meus irmãos, que tristemente, infelizmente, este terrível pecado é cometido por muitas mães e pais que, para que não tenham a sua vida modificada, recorrem ao aborto, isto é, recorrem ao assassinato dos seus filhos, matam os seus filhos nos seus ventres, porque não querem ter a vida modificada. Diante da chegada de uma criança que vai, de alguma maneira, transformar a própria vida, vai diminuir os seus recursos, porque vai ser alguém com quem eu devo dividir a minha vida, os meus bens, o meu tempo e o meu dinheiro, eu prefiro então matar aquela criança a ter a minha vida modificada, a minha vida mudada. E isso, sem dúvida, é um terrível pecado. Mas, meus santos, isso não se aplica apenas a este contexto. Isso se aplica a todos nós. Também nós matamos o menino quando não queremos que ele mude a nossa vida, que ele se sente no trono do nosso coração, que ele exija uma mudança de vontade, de planos e de segurança. Não é isso, meus santos. Porque foi que Herodes queria matar Jesus, e por causa disso matou as crianças, porque ele via em Jesus um adversário, ele via em Jesus alguém que iria se sentar
no seu trono. Ele via em Jesus alguém que iria tirar dele o poder e a autonomia de ser rei. Pois bem, por que é que nós também matamos Jesus no nosso coração? Quando nós pecamos, quando nós matamos Deus no nosso coração, quando nós destruímos a amizade com Deus, com os nossos pecados, não é exatamente porque nós olhamos a Deus como nosso adversário, como aquele que vai tirar algo de nós, como aquele que vai impedir que nós sejamos donos da nossa vida e façamos com ela o que bem queremos. Não é esta a nossa tentação desde os primeiros pais, lá no livro do Gênesis, quando a serpente se apresentou e disse: é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto, de nenhuma árvore do jardim? E Eva responde: não, não é verdade, nós não podemos comer da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus disse que no dia que nós comermos, nós morreremos. E a serpente disse: não, não é verdade, Deus está mentindo para vocês, Deus é adversário de vocês, Deus não quer que vocês sejam felizes de verdade, por isso que Ele diz isso, porque no dia que você comer desse fruto, você vai ser dono da sua vida, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. E a partir daquele pecado, os nossos primeiros pais começaram a olhar Deus com desconfiança. É verdade, Ele quer tirar algo de mim. É verdade, Ele quer mudar a minha vida contra a minha vontade. É verdade, Ele quer se sentar no trono da minha vida. De modo que, diz a palavra de Deus lá no livro do Gênesis, quando Deus entrou no jardim e os nossos primeiros pais ouviram os seus passos, o que foi que eles fizeram? Se esconderam. Isto é, Ele não é amigável, Ele é nosso adversário. Ele vai querer mudar a nossa vida, Ele vai tirar algo de nós. Meus irmãos, no coração pecador, esta mentira foi implantada. No coração pecador, este medo de Deus existe. No coração pecador, o coração pecador olha a Deus como seu adversário, da mesma maneira que olharam os nossos primeiros pais no jardim, e da mesma maneira que olhou Herodes, quando aquele rei estava chegando. Então ele vai querer tirar o trono de mim, é meu adversário. A primeira leitura de hoje, retirada da carta de São João, diz aqui no capítulo 1, versículo 8: se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo para nós mesmos, e a verdade não está dentro de nós. Mas, versículo 9: se reconhecermos os nossos pecados, então Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Precisamos, meus irmãos, reconhecer esta verdade. Precisamos ter essa sinceridade diante de Deus e dizer: meu Deus, tenha misericórdia de mim. Mas quantas vezes eu olho para o Senhor como o meu adversário? Quantas vezes eu tenho medo da Tua vontade? Quantas vezes eu me revolto contra os Teus mandamentos? Quantas vezes eu quero me rebelar contra a Tua vontade? E quantas vezes, mesmo obedecendo, obedeço com mau querer, com má vontade, com relutância interior? Ora, quando você reconhece que existe esta rebeldia dentro de você, que existe esta inclinação de olhar Deus como seu adversário, como aquele que vai tirar a beleza da minha vida, bem que a minha vida podia ser mais interessante,
bem que a minha vida poderia ser mais gostosa, bem que a minha vida poderia ser mais prazerosa, bem que a minha vida poderia ser melhor se Deus não viesse com esses seus mandamentos pesados e cruéis. É muito duro, Deus é muito exigente. É sempre a tentação. Você pode não ter a coragem de dizer isso, mas se você peca, é porque esta lei mentirosa, esta ilusão do diabo está no seu coração, como esteve no coração de Herodes, como esteve no coração dos nossos primeiros pais, como está no coração de todo aquele que peca. Meus santos, reconhecer a doença, reconhecer a fragilidade, reconhecer o pecado é o primeiro passo para a cura. Se você não reconhece de que você é miserável, pobre e nu, se você não reconhece de que você é um pecador miserável, desgraçado e que você necessita da graça de Deus, se você ainda tem a ilusão de se olhar e se achar santinho, santinha aos seus próprios olhos, você é um desgraçado de um cego que não vê a sua miséria. Versículo 8, versículo 9, versículo 8: se dissermos que não temos pecado, continuaremos nos nossos pecados. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, a verdade não está em nós, continuaremos nos nossos pecados. Se você disser, não, eu não tenho esta revolta contra Deus, não, eu não quero matar Deus no meu coração, não, eu não sou tão ruim assim quanto Herodes. Se você não reconhece a sua ruindade, a sua maldade, a sua revolta, o seu pecado, você não será perdoado. Por quê? Porque Deus não é bom e Deus não é misericordioso para perdoar? Não, Deus é bom e misericordioso para perdoar, mas você não é humilde o suficiente para se reconhecer necessitado da misericórdia e do perdão de Deus. Você precisa reconhecer e dizer, eu sou mau, e ver quantas vezes a sua alma, a sua vontade se revolta contra os mandamentos de Deus, sejam eles quaisquer forem. Sejam eles quais forem, de você reconhecer os seus pecados, as suas misérias e suplicar. E se você percebe que a sua alma necessita de se reconciliar com Deus no sacramento da confissão, de procurar a Deus, de procurar um sacerdote, na presença do sacerdote, confessar os seus pecados e confessar essa sua revolta contra Deus, porque às vezes você confessa os sintomas, isto é, eu pequei isto, eu cometi este pecado, eu cometi aquele pecado e eu cometi aquele outro pecado. Você deve fazer isso, mas não apenas isso, você deve também confessar o pecado de fundo. Eu sou rebelde e desobediente, eu tento constantemente burlar as leis de Deus, eu tento constantemente fazer as coisas segundo a minha vontade. E é claro, como você tenta constantemente fazer as coisas segundo a sua vontade, nas coisas que não são em si pecaminosas, já está ali a tendência de você, até mesmo nos pecados, procurar fazer as coisas segundo os seus gostos e a sua vontade. Se você então, diante de Deus, reconhece a sua miséria, a ruindade do seu coração, a maldade do seu coração, a rebeldia que existe na sua vontade, como um cavalo bravo que não quer ser domado, se você reconhece que você é este cavalo bravo, você precisa dizer, meu Deus, por misericórdia, doma a mim mesmo, põe a ordem, a tua ordem no meu coração. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus, seja feita a vossa vontade na terra como ela é feita no céu. Dá-me a graça e a força para não apenas aceitar a tua vontade, mas amar a tua vontade.
Dá-me a graça, Senhor, de não apenas conhecer os teus mandamentos, mas de amar os teus mandamentos. Dá-me a graça, Senhor, de renunciar a mim mesmo, de sair do trono e com alegria dizer: Senhor, o trono do meu coração a ti pertence, o trono da minha vontade a ti pertence, o trono dos meus desejos a ti pertence, o trono da minha vida é teu, Senhor, porque tu és o meu Senhor e o meu Deus. Que hoje, meus santos, neste último sábado do ano, que nós nos voltemos confiantemente à Virgem Maria, aquela que é o exemplo perfeitíssimo desta realidade. Ela é a segunda Eva. A primeira se revoltou, a segunda foi total e completa obediência, confiança e entrega à vontade de Deus. Peçamos a Nossa Senhora, apresentemos a ela os nossos pecados de rebeldia, as nossas desobediências, o nosso coração ferido, a nossa desconfiança, para que ela nos obtenha a graça da cura e possamos, neste ano que se aproxima, dar passos mais velozes e mais generosos num amor obediente e filial. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.